Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir nossas Bíblias lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, a qual diz assim a palavra do Senhor: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então aqui nós vimos que Deus, Ele não tenta ninguém. A Bíblia fala que Deus não dá prova maior do que nós possamos suportar. E nessa noite nós vamos aqui meditar um pouco na palavra do Senhor, aonde tem muitos nesses últimos dias sofrendo, né? E estão atribuindo a Deus o sofrimento. Mas nós vamos ver aqui bem claro, onde nós lemos que Deus, Ele não tenta ninguém. Diz assim, ó, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus, a única coisa que Ele dá é provas, mas depois que nós estamos alicerçados, Deus manda prova para que a gente venha ter uma vida espiritual melhor. Se de repente você está passando alguma perseguição, algum sofrimento que é demasiadamente demais, né? Você não está suportando, então comece a repreender, porque aqui nós vimos que Deus, né? Ninguém tenta, Deus não tenta ninguém. Olha o que diz o 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então muitas das vezes nós estamos sofrendo, né? Muitas dificuldades, muitas tribulações, é coisa que nós mesmos não vigiamos e acabamos adquirindo, né? Glórias a Deus, mas Deus hoje nessa noite tem uma palavra para os nossos corações. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por causa do pecado, o diabo recebeu sua punição e o homem também. Nós vimos, a Bíblia fala que todo homem, né? O homem, ele pecou e foi destituído da glória de Deus, lá começando com Adão e Eva, né? E o homem, ele recebeu a punição, assim como Satanás um dia se rebelou lá do céu, ele recebeu a punição, né? Mas tem coisas que não é Deus que permite, tem muitas coisas que nós mesmos nesses últimos dias puxamos para nós, né? Às vezes não vigiamos e às vezes ficamos atribuindo a Deus o nosso sofrimento, enquanto não é Deus que está provando. Muitas das vezes não é Deus. Olha o que diz aí Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então o pecado ele entrou, como eu falei no início, entrou lá no jardim do Éden, onde Deus colocou o casal ali e falou para eles, ó, dessa árvore vocês não comem. Eles desobedeceram e foram destituídos da glória de Deus. Aí o homem, ele recebeu a sua sentença. Só que Deus, né? Deus, a Bíblia fala que Ele deu o seu Filho em remissão do nosso pecado. Então se você tem aceitado a Jesus e você está passando muita luta, muita dificuldade, eu quero dizer, peça sabedoria para Deus e não atribua a Deus esse teu sofrimento, porque não é Deus que está fazendo isso. O que Deus quer? Deus quer que nós servimos a Ele com alegria, né? Tendo bastante dinheiro ou tendo pouco, isso para Deus não importa. O que Deus quer é que quando nós aceitamos Jesus, nós venhamos a ter paz. E nós vimos muitas pessoas passando dificuldade, passando tribulação, sendo oprimido pelo Satanás, estão atribuindo a Deus esse sofrimento. Nós vimos, conseguimos perceber que tem muitas pessoas que Satanás está com a sua mão está com o pé em cima da pessoa, está oprimido, e a pessoa lá na oração diz, Senhor, Senhor, olha que luta que o Senhor me deu, Senhor, que provação. Então eu digo, não é provação, está na hora de você repreender.
Porque Deus, ele não tenta ninguém. Deus dá uma luta, uma prova, mas não dá mais do que nós possamos suportar. Está na hora de você ter sabedoria da parte de Deus e repreender esse espírito mau, repreender Satanás que está te oprimindo e você está atribuindo esse sofrimento a Deus. Enquanto Deus quer a tua alegria, enquanto Deus quer a tua paz. Nós já temos bastante luta, que é servir a Deus. E você acha que Deus vai ficar te oprimindo? Não, é Satanás que está te oprimindo. Repreenda isso em nome de Jesus. Nós aceitamos Jesus, Deus está contente, o meu servo aceitou, o meu servo voltou, o meu servo reconciliou, e dali um pouco nós estamos ali amoados, né, por causa das lutas que nós mesmos às vezes puxamos, ou porque às vezes o próprio Satanás está ali apertando nós no chão, e nós dizemos, Senhor, não estou mais suportando essa luta que o Senhor está me dando. Não é Deus, Deus quer a tua alegria, Deus quer o bem para os seus filhos. Começa a repreender esse espírito ao contrário, que tem entrado nas famílias, destruindo muitas pessoas, estão atribuindo a Deus o sofrimento, enquanto não é Deus que está te provando. Começa a repreender. Deus não é o autor do pecado, sua obra é perfeita, a obra de Deus é perfeita. Deus não é o autor do pecado, Deus não tenta ninguém. Deus dá, como eu falei, a prova quando nós estamos bem estruturados, bem firme, com bastante fé. Aí Deus permite muitas coisas, mas Deus não permite que Satanás venha te oprimir igual está te oprimindo, e você está atribuindo esse sofrimento a Deus, dizendo que é Deus que está pesando a mão. Poxa, você serve a Deus, por que Deus vai ficar te maltratando? Não, repreenda em nome de Jesus. Deus não é autor do pecado, sua obra é perfeita. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, e o versículo 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. A obra do Senhor é perfeita, nele não há engano, nele não há sombra de variação. Glórias a Deus. Por que você está atribuindo esse sofrimento a Deus? Muitas vezes nós fizemos um negócio errado, não consultamos a Deus, aí entramos em caminhos ruins. Até muitas das vezes Satanás está ali nos oprimindo e nós estamos atribuindo esse sofrimento a Deus. Irmão, começa, Deus está te dando sabedoria através da palavra que está sendo ministrada essa noite. Começa a repreender, começa a ser uma pessoa alegre, porque Deus não tenta ninguém, Deus não é tentado pelo mal. O pecado começou com o diabo, lá no céu, o anjo de luz, né? Lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, versículo 15, diz assim, tu eras querubins ungido para proteger, olha só, e te estabeleci no monte santo de Deus andavas, no meio das pedras afogueado andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Aqui fala de Satanás. Então o pecado começou com o diabo. Estava lá no céu o anjo, que era para proteger, o anjo que servia a Deus, o anjo que adorava a Deus. Aí o pecado começou a entrar, não sei como. Ele deu lugar, não sei como. Ele era um ser criado para adorar a Deus. Ele andava ali no meio das pedras afogueadas, ele andava no paraíso, mas subiu nele o desejo de ser maior que Deus, e a Bíblia diz que ele foi expulso com a terça parte dos anjos. Então, o pecado começou com o diabo. Deus não peca, Deus nunca pecou. A Bíblia diz, e nós podemos sentir a presença de Deus, que Ele é santo, santo, santo. Os anjos adoram ao Senhor, dizendo santo, santo, santo. Não querem sair de adorar a Deus.
E tem pessoas atribuindo todo o mal que está acontecendo neste mundo, tem pessoas atribuindo a Deus, mas não é Deus. Deus falou, Deus sempre falou desde o início, vigiai, vigiai. Deus fala para mim, vigia, não entra nesse caminho, não vai nesse caminho. Deus fala para ti, vigia, não vai por esse caminho, mas nós somos desobedientes, nós vamos, aí dizemos que é Deus. Aí caímos na cilada, aí o diabo senta em cima de nós, oprime, e nós começamos a orar, Senhor, pois tira essa luta. Meu irmão, Deus não tenta ninguém. Glórias a Deus. Aleluia. A Bíblia fala lá em Tiago, mais uma vez, lento. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Porque Deus a ninguém tenta. Glórias a Deus. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Nós somos tentados quando é atraído pelas nossas próprias concupiscências. Então não atribua a Deus. Deus é santo. Mais uma vez falamos, Deus só quer o melhor para ti. E nessa noite Deus fala, através da sua palavra, expulsa, começa a expulsar, porque é Satanás que está te oprimindo e você está falando que é Deus, que é prova, que é luta, que Deus que está permitindo. Não é Deus. Não é Deus que está fazendo isso contigo. Repreenda. Fale em nome de Jesus, sai todo espírito ao contrário, toda força ao contrário, começa a repreender. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Está na hora, irmão, de nós começarmos, a repreender essas lutas que estão vindo sobre a família, sobre a tua vida. Mais uma vez falamos, não sei porque a gente está insistindo tanto em falar isso, mas tem pessoas aqui que está passando, o diabo está oprimindo, o diabo está carcando você sobre o chão, o diabo está te sufocando e você está atribuindo esse mal a Deus, dizendo que é Deus. Oh Senhor, chega dessa prova. Não é prova. Nós que entramos muitas das vezes, nós não vigiamos, nós não seguimos a palavra de Deus, muitas das vezes nós não queremos orar, daí caímos em cilada, muitas das vezes fizemos negócio errado, negócio mal feito, aí não dá certo e falamos que é prova de Deus. Não é prova, irmão. Deus quer o bem, Deus quer o bem. Como eu falei no início, mais uma vez eu volto a falar. Poxa, já é tão difícil ficar no caminho de Deus. Você acha que Deus vai ficar te maltratando? Você acha que Deus vai ficar te oprimindo? Não! Tira isso da tua mentalidade. Começa a repreender. Qualquer prova você pode repreender. Porque se for ali uma aprovação que Deus quer, Deus não vai ficar irado contigo e você repreender. Repreende! Nós vimos aqui que Satanás, ele chegou perante Deus e fala assim, só abençoa Jó por quê? Ele te serve, e Jó não blasfema de ti porque tu o coroaste de riqueza. Aí Deus permitiu que Satanás fosse lá e tocasse nos bens, uma permissão. Mas hoje, irmão, nós vimos que tem pessoas que estão ali quase perdendo o juízo, está perdendo, como dizer, as suas propriedades, está perdendo os seus comércios por coisas mal feitas, está atribuindo a Deus, dizendo, Senhor, tira, Senhor, agora chega, Senhor, não quero mais, Senhor, não consigo mais, tira. Não é Deus. Deus fala contigo nessa hora, não é Ele. Assim diz o Senhor, não sou eu que estou fazendo isso na sua vida. Repreenda Satanás, repreende o meu adversário, que você vai ver que sua vida vai mudar. Glórias a Deus. A origem do pecado na raça humana começou também na raça humana. Começou no Éden, como nós falamos. Deus colocou ali um casal e falou para o casal, você pode ficar feliz aqui, só que dessa árvore você não come. Aí a desobediência. Então, o que eu digo nessa noite? Vigia, porque tem coisas que Deus fala que não é para nós fazer, e nós fizemos. Aí aconteceu tudo ali, um botou a culpa no outro, e outro no outro, outro na serpente, e assim foi. Mas na verdade a culpa foi de Adão.
Mas vamos para frente. O pecado é transgressão da lei divina. Glórias a Deus. Romanos, capítulo 7 e o versículo 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás, que está lá em Êxodo, né? Então, o pecado é transgredir a lei divina. Então nós temos algo para nós seguirmos. Nós temos a palavra de Deus para seguirmos. Se nós não seguirmos a palavra de Deus, nós vamos cair em cilada, aí não é prova de Deus. O diabo só fica ali, a Bíblia diz que ele anda de redor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Aí nós não observamos a palavra de Deus, nós não ficamos nos princípios bíblicos, nós não ficamos nos bons costumes, nós não ficamos na doutrina da palavra de Deus, e aí queremos questionar, dizer que é Deus, Deus, o Senhor está me provando. Não, você caiu por causa da concupiscência da sua carne, né? Você caiu e Satanás tinha te oprimido. Pecar é transpor um limite fixado por Deus, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Os irmãos sabem, eu já falei aqui, né, que a respeito do casal ali, né, mas a Bíblia diz que a Eva foi enganada, mas a culpa foi, e quem foi mais enganado ainda foi Adão, porque Deus colocou ele por cabeça. Mas isso aí nós queremos pregar em outra palavra. Cristo nos libertou da maldição. Cristo nos libertou da maldição. Glórias a Deus por isso. Aleluia. Está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então, Jesus já sofreu, Jesus pagou um alto preço. Agora não deixa Satanás ficar te atormentando. Satanás está judiando muitos crentes que estão desobedecendo a palavra de Deus, infelizmente. Aí tem a cara, meu irmão, como se diz o ditado, a cara de pau, de ficar ali, Senhor, pois é, o Senhor está permitindo essa luta para mim, Senhor, não estou mais aguentando. Não, é Deus que permitiu. Você caiu, você não deu ouvido à palavra de Deus, você não guarda a palavra de Deus. Muitas das vezes nós não guardamos, isso pode acontecer comigo também. Muitas das vezes nós não guardamos, nós não vigiamos e ficamos atribuindo a Deus o nosso sofrimento, enquanto não é Deus. Oh, glórias a Deus, Deus está insistindo para você nessa noite. Repreenda, é Satanás que está te oprimindo, é Satanás que está te maltratando, é Satanás que está te massacrando, e você está atribuindo aquele que é santo, santo, aquele que não tenta ninguém, aquele que não é tentado pelo mal, aquele que nos dá ali uma luta, porque a Bíblia diz que não dá maior que nós possamos suportar, e nós vimos que tem pessoas que se desviam, tem pessoas que morrem por causa da luta. Então não foi Deus que deu. Ele diz que não nos dá maior do que possamos suportar. Quando nós estamos quase na nossa luta, na nossa provinha que Deus dá, assim, é bem pequeno o que Deus dá, a luta é pouca. Daí quando nós estamos quase desviando, vem o bálsamo, o Espírito Santo de Deus nos levanta. Então para de atribuir a Deus esse teu sofrimento. Glórias a Deus, porque a Bíblia fala lá em Isaías 53, no verso 4 e o 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós a reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então a Bíblia fala que Ele tomou lá no Calvário sobre si as nossas enfermidades, as nossas lutas. Então olha só o amor de Deus, o amor que Deus deu seu Filho. Agora tu acha que Deus deu seu Filho, porque como eu falei e falo mais uma vez, como é difícil a gente se converter, como é difícil a gente ficar nos caminhos do Senhor, e você acha que quando você está ali louvando a Deus, está adorando a Deus, você acha que Deus vai ficar permitindo lutas para você? Acha que Deus vai ficar te maltratando? Acha que Deus vai ficar ali com um cajado, esperando você errar para dar na sua cabeça? Não! Não! Quando nós erramos, né, Jesus se manifesta assim, ó, eu morri pelo meu servo. Então pare de atribuir a Deus o mal. Para de atribuir a Deus esse mal que você está passando.
Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas Ele foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Ele foi ali substituto, Ele substituiu nós, era para nós pagarmos. Olha só o amor que Ele tem. Então você, para Deus, você é uma pedra preciosa. Deus não fica maltratando o seu povo. Para de atribuir a Deus o mal. Deus só quer o bem para a tua vida. Deus só quer o bem para ti. Repreenda, tira, e não Jesus pela fé, pega assim, Deus, tira com a sua própria mão, Satanás, sai daqui, em nome de Jesus, sai daqui, vai lá para trás, porque você fica me oprimindo e fica fazendo eu atribuir aquele que é santo dos santos, aquele que pagou o preço, aquele que foi moído pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas enfermidades, pelas nossas transgressões, Ele pagou o preço. E nesses últimos dias, como nós vimos pessoas se desviando, dizendo, não, Deus não quer mais que eu sirva a Ele. Deus fica com a mão pesada em cima da gente. A gente não pode errar um pouquinho. Tem pessoas falando que Deus fica oprimindo, Deus fica com a mão. Não é Deus. Deus deu o seu Filho em remissão e Ele jamais daria, então, para ficar te maltratando. Não, repreenda em nome de Jesus, porque não é Deus. Deus não tenta ninguém. Deus não é tentado pelo mal. Glórias a Deus. Aleluia. Ninguém sendo tentado, diga de Deus, sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Então não atribua a Deus. Atribua só a Deus o louvor, a adoração. Quando você está sofrendo, que o diabo fica oprimindo, mais uma vez eu volto a falar. Às vezes nós fizemos um mau negócio, um mau investimento, não consultamos a Deus, né? Ficamos às vezes endividados, daí começa a briga, tudo briga na família. Aí atribui, pois é, Deus, onde você estava? Não, meu Deus está lá no lugar santo dos santos. Ele disse para mim desde o início, meu servo, vigia. É para nós vigiarmos em tudo, vigiarmos no que nós vamos comprar, vigiar no que nós vamos gastar, para não cairmos em tentação, para não atribuir a Deus depois. Aí Satanás aproveita, porque ele anda dentro ao redor, ele vê daí você ali sofrendo ali, já pula em cima, com as mãos, com o pé, fica sentadão em cima ali, e nós oramos assim, Senhor, pois é, estou sentindo o peso das suas mãos. Não é o peso de Deus, é o peso do adversário de Deus e do adversário da tua alma. Expulsa em nome de Jesus esse mal da tua vida, que você vai ver que a sua vida vai ser próspera, para servir a Deus com alegria, tanto na riqueza ou na pobreza. Deus importa para Ele é que nós venhamos adorar, a ser felizes. Buscamos a Deus, irmãos. Não vamos mais atribuir a Deus. Por quê? Porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou, né? Lá no Calvário foi moído, irmãos, foi moído pelo nosso pecado. Então aquele que deu a sua vida, Ele jamais vai te maltratar. Pare com isso de atribuir o mal, que é Satanás que está fazendo na tua vida, Satanás que está, né, te massacrando, e você está atribuindo a Deus. Glórias a Deus. Convido os irmãos a estarmos em pé. Se alguém quer uma oração, nós vamos nessa noite orar, porque Jesus, Ele pagou o preço. Quando falo em Jesus, é o mesmo amor que Jesus tem, Deus tem. Quando nós falamos em Deus, é o mesmo amor que Deus tem, Jesus tem. Paramos de atribuir, irmão, o mal que está acontecendo. Tem pessoas que acontece, alguma coisa lá com alguém, daí tem pessoas que dizem, puxa, irmãos, e aonde estava Deus que foi acontecer isso? O que Deus fala, irmão, para nós? Vigiar. Deus está lá no sublime trono, irmãos. Deus não fica cuidando de todas as coisas. Tem pessoas que acham que Deus é garçom nosso.
Ele deu o seu Filho, Ele deu a sua palavra para nós vigiar, para nós não cairmos em tentação, porque se nós cairmos em tentação, aí já veio a parte do adversário, mais uma vez frisando, ele senta, ele maltrata, ele te aperta no chão ali e você atribui a Deus. Para com isso em nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia. Que maravilha, irmãos, glórias a Deus. Passo a direção para o nosso pastor, glórias a Deus.